Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo de meditação que acontece semanalmente nas minhas redes sociais, geralmente todas as quartas-feiras. E conforme eu expliquei para vocês no último vídeo, eu pretendo a partir de agora publicar esse vídeo da meditação aqui no meu canal do YouTube. E por que isso, gente? Porque esse vídeo, como eu expliquei pra vocês lá no início, quando eu comecei, acho que eu comecei a publicar esses vídeos no Instagram em junho, depois eles começaram a ir pro Facebook também. Esses vídeos são vídeos um pouco mais longos, não é? Porque eu acabo desenvolvendo uma linha de raciocínio mais ampla aqui com vocês acerca das mensagens bíblicas que a gente tá lendo. Então, esse vídeo geralmente ele gira em torno de 10 minutos e um vídeo mais longo assim, ele dá muito trabalho de colocar no Instagram, é muito demorado. E aqui no YouTube a gente tem mais liberdade. Inclusive, você pode acelerar o vídeo se você quiser. Dá pra compartilhar do mesmo jeito, dá pra curtir, comentar. Você só precisa ter uma conta, não é, no Google. E aí você acessa, fica logado no YouTube, você consegue deixar comentários, tudo. Inclusive, eu já convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, porque você vai receber as notificações todas as vezes que eu publicar um vídeo. Nesse canal, rapidamente para vocês entenderem, existe muito aqui da minha vida, do meu trabalho. Se vocês derem uma andada aqui pelo canal, pelos outros vídeos, vocês vão ver que tem material, tem reportagens, tem vídeos meus com o Ricardo falando um pouquinho da nossa história, enfim. Mas eu quero a partir de agora também disponibilizar esse vídeo da meditação. E eu penso em fazer da seguinte forma: quando o vídeo for ficar mais longo, eu publico aqui no YouTube. Quando eu conseguir fazer um vídeo mais curtinho, eu coloco lá no Instagram, combinado? Mas por hora a gente vai seguir aqui pelo YouTube e sem mais delongas, hoje eu quero compartilhar e meditar com vocês uma mensagem que está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 8. Quero falar um pouquinho sobre os relacionamentos, sobre as nossas diversas relações, inclusive o casamento. Não é, como vocês sabem, eu falei que agora em novembro foi meu aniversário de casamento junto com o Ricardo. Então, assim, eu fiz um vídeo falando sobre casamento, publiquei lá no Instagram há 15 dias atrás. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas interagindo com esse tema de casamento. Então, por isso eu quero ler esse versículo e mais um versículo que está lá em Provérbios. Vou começar aqui então por esse de 1 Pedro, tá? Capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu acho esse versículo ele é interessante porque aqui diz que a gente deve ter um amor intenso uns para com os outros, não é? E assim, nós vivemos diariamente, constantemente na nossa vida, relações que são imperfeitas. Sejam relações matrimoniais, né, de casamento, de namoro, sejam relações familiares, de amizade. E vivendo essas relações que são imperfeitas, muitas das vezes a gente se machuca, porque afinal nós somos seres humanos lidando uns com os outros. Então, naturalmente, às vezes a gente vai cometer algum erro, pisar na bola em algum momento. Então, assim, ter esse amor intenso pelas pessoas, às vezes, não é fácil, né? Vivendo no mundo que a gente vive, tudo acaba se tornando às vezes mais difícil, não é? Às vezes a gente tem inclusive uma certa dificuldade de dialogar melhor com as pessoas, às vezes pelo temperamento de um com o outro, enfim, e tudo acaba se tornando mais difícil. Aí lá em Provérbios, no capítulo 15, diz assim, 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, assim, às vezes a gente tá convivendo, né, com as pessoas, se é o marido ou a esposa, se é no casamento, se é com a família. E o ponto que eu queria tocar com vocês aqui, sobre a gente conseguir ter esse amor intenso pelas pessoas, é que, assim, a convivência, às vezes, faz essa intimidade, essa proximidade que a gente tem com as pessoas da nossa família, com o nosso marido, com a esposa, com o cônjuge, às vezes faz com que a gente ache que a pessoa, ela tem que ouvir tudo que a gente está sentindo. A gente tem que falar e ela tem a obrigação de aceitar e ponto e acabou. E não é assim. É como diz aqui em Provérbios, a resposta branda, ela desvia o furor. Vou dar um exemplo mais claro. Você tá na sua casa, tá você lá, você mulher, você e o seu marido. Chegou o teu marido nervoso em casa por algum motivo. O ideal é que a gente não leve os nossos problemas externos para dentro do nosso lar. Mas às vezes isso vai acontecer. Então, chegou lá o seu marido e já chegou um pouco chateado, um pouco nervoso, e aí vai você fazer questionamentos pra ele, falar coisas que às vezes ele não tava legal pra ouvir naquele momento. Então, ele te dá uma resposta, ele te fala de um modo mais agressivo e você vai lá e dá uma resposta pior ainda. Então, ou seja, já está armado o cenário do caos, não é?
E isso vale tanto para o marido como para a esposa com o marido, assim, invertendo os lados, né? Assim, quando a gente... Diz o ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Mas a grande questão é que, às vezes, a gente fica naquela defensiva de querer o tempo inteiro questionar, de querer o tempo inteiro bater de frente com a pessoa, e isso acaba gerando aí uma série de transtornos e uma série de outras questões. E isso se aplica também dentro de casa, dos filhos com os pais, dos irmãos, a convivência, às vezes são amigos que moram, que dividem aí o mesmo apartamento, a mesma casa. E aí, assim, tem momentos que às vezes aquela pessoa ela vai precisar ficar sozinha. E ela vai precisar do seu amor, compreendendo que ela não está num bom momento, que ela não está numa situação bacana naquele dia, por isso que ela está se comportando dessa forma. Mas o que acontece muitas das vezes? A pessoa ela toma pro lado pessoal. Ela acha que é porque é com ela, que é tudo sobre ela, que a pessoa chegou nervosa e mal-humorada por causa dela. E às vezes a pessoa não entende que existem outros fatores que podem estar afetando aquele relacionamento. Então, pra gente, aquela pessoa e não o relacionamento em si, entende o que eu quero dizer? Mas aí, às vezes, a gente acaba criando situações, criando problemas onde eles não existem. Então, assim, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje era essa, de 1 Pedro 4:8 e Provérbios 15:1, que a gente realmente precisa ter esse amor intenso. Eu sei que não é fácil, eu sei que os dias não são fáceis. E assim, vale salientar que nós, e muitas pessoas têm sido cada vez mais individualistas, né? Assim, as pessoas às vezes elas não têm pensado no outro, elas pensam mais no bem-estar delas do que no bem-estar do outro. E isso acaba afetando aí, trazendo uma série de questões para os relacionamentos. Como eu falei pra vocês, eu recebi algumas mensagens e eu queria trazer aqui em algum vídeo essas questões que essas pessoas me trouxeram, porque eu acho importante, eu acho interessante compartilhar isso aqui com vocês. Há 15 dias atrás eu fiz uma mensagem, né, um vídeo falando sobre casamento, como vocês acredito que acompanharam lá no Instagram. E aí algumas pessoas me responderam, eu trouxe duas questões pra cá e vou colocar na tela pra vocês verem o comentário das pessoas. Uma dizia assim, que ela tinha gostado bastante da meditação, mas que ela ultimamente estava tendo muitas divergências de opinião com o esposo. E uma das questões, um dos motivos aí para essas divergências deles, eram as amizades. Por quê? O marido dela sempre tem momentos que ele precisa sair, está sempre mais sozinho com os amigos, Mia participando ali, subindo no sofá, mas voltando aqui ao raciocínio. Então, ela disse que essas questões, como vocês podem acompanhar, e essa questão das amizades do marido dela tem complicado um pouco o relacionamento deles. E eu quis trazer isso aqui pra gente pensar juntos, porque eu sei que existem momentos, às vezes, que um dos dois vai sair sozinho, às vezes ele vai precisar encontrar um amigo, uma pessoa, às vezes algum assunto de trabalho. Só que ela frisa aqui que sempre ele tem essas questões de que ele tem que sair sozinho com os amigos e isso a entristece. Quando a gente casa, eu não vejo problema algum de nós compartilharmos as amizades. Por exemplo, as pessoas que são minhas amigas ou meus amigos, todos conhecem Ricardo. Todos sabem que eu sou casada. E às vezes a gente vai a lugares, por exemplo, às vezes eu recebo convite para estar com amigos meus e Ricardo vai junto comigo, né? Com pessoas do meu trabalho ou com pessoas que são amigas. E são pessoas que começaram a amizade comigo, mas essa amizade por tabela se estendeu a Ricardo também. E a mesma coisa acontece com ele. Tem pessoas que iniciaram a amizade com ele, mas naturalmente acabaram sendo minhas amigas também. E aí eu sei que tem pessoas que vão escutar isso aqui e vão dizer o seguinte, mas é porque fulano de tal tem uma mulher que é muito chata, ou fulana tem um marido que é muito chato. Eu entendo que às vezes as personalidades das pessoas elas são diferentes, mas assim, é muito interessante que você que é casado, você tenha essa iniciativa de inserir o seu cônjuge nas coisas. Fazer ele participar do convívio com seus amigos, do convívio com as pessoas, porque se você não fizer isso, sempre o teu cônjuge vai estar se sentindo escanteado, como está acontecendo com essa moça que me mandou essa mensagem aqui, que eu nunca identifico, nunca coloco o nome das pessoas para não expor, mas às vezes o comentário deles ou a pergunta pode ser útil para outra pessoa. Então, assim, eu acredito que para você que está no relacionamento, é muito importante você ter esse cuidado de inserir. Lógico, existem momentos que a pessoa vai estar sozinha, existem momentos, por exemplo, às vezes calha de que um tem que viajar sozinho e o outro vai ficar. Às vezes não dá para ir os dois juntos.
o mundo não vai acabar por causa disso, mas não significa que todas as vezes o casal vai viajar sozinho ou vai estar sozinho com... Nunca vai ter um momento ali que vai levar o cônjuge junto. Quando isso acontece, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está legal. Precisam ajustar aí os ponteiros. Por exemplo, eu dei esse exemplo aqui da viagem para explicar melhor. Por exemplo, nós somos de João Pessoa, da Paraíba, eu e Ricardo, a gente mora aqui em São Paulo. Já aconteceu, tanto da outra vez que a gente morava aqui, como agora, de um dos dois ter que viajar sozinhos. Às vezes não dava para comprar passagem para os dois, às vezes era uma emergência que um dos dois tinha que ir lá resolver. E, ok, a gente vai, a gente conversa, a gente se entende e não tem nenhum problema. Não é uma coisa que tipo assim, foi lá passear sozinha sem mim, ou foi lá passear sozinho sem mim. Não, não é isso. Existe um acordo, existe uma compreensão de ambas as partes e assim a gente procura se entender. Às vezes ele recebe convites de pessoas com quem ele trabalhou, de pessoas que são amigas e... Em nenhum momento existe o problema de que eu vá junto com ele aos lugares, vocês entendem? Mas é uma questão de que uma situação que precisa existir uma conversa, precisa existir uma compreensão entre o casal, porque se não existir, de fato isso vai se tornar um problema. O cônjuge que tá ficando sempre no canto vai se sentir mal por isso. Porque é como se a pessoa que tá ali casada e sai sempre com os amigos ou com as amigas, quisesse viver uma vida de solteiro ou de solteira. E não é assim. A gente não pode estar casado só para ter status, para dizer sou casado, para fazer o checklist da sociedade. Não dá, né? Casamento realmente é um compromisso e eu não vejo motivo nenhum pra pessoa não querer levar o cônjuge nos lugares, né? A não ser que realmente seja uma coisa, às vezes é um chá só de mulheres, aí o marido não vai se sentir bem de ir lá no chá das amigas. É diferente, você entende o que eu tô dizendo? Se você leu o comentário dela aqui, você vai entender como é que ela tá se sentindo. Então fica a provocação aí pros cônjuges pensarem mais. E pra gente terminar aqui, teve um outro comentário que dizia o seguinte, que a pessoa fala que a mensagem foi muito legal, mas que ela sente, essa é interessante, ela sente que ela não nasceu pro casamento porque ela é filha de pais separados. E ela acha que ela não teve referências pra isso, por isso ela tem que ficar sozinha. Eu quero dizer pra você, minha querida amiga, ou meu querido amigo que vai assistir esse vídeo, que não existe isso de você achar, não, eu não tenho referência, Claro, eu entendo que às vezes coisas que nós vivenciamos no passado, na nossa infância, às vezes isso acaba vindo como um peso na nossa bagagem, mas isso não precisa determinar o seu futuro. Vou dar rapidamente o meu exemplo para vocês. Os meus pais também se separaram quando eu era criança. E eu amo demais o meu pai, amo demais a minha mãe, respeito a história deles e... Ok, infelizmente não deu certo e cada um, graças a Deus, vive sua vida direitinho, com respeito. Eu os amo, eu os respeito. E claro, sim, existem aí os percalços que a gente sente na vida, que a gente passa, mas não é porque o seu pai ou a sua mãe se separaram que você tem que achar que você não tem o direito de encontrar uma pessoa, que você não nasceu pro casamento. A não ser que você realmente não queira se casar. Porque é isso, né? Porque depois fica como o comentário da outra amiga. Aí a pessoa tá casada, mas não quer estar no compromisso do casamento. Fica difícil, né? Mas assim, se você realmente quer encontrar uma pessoa, nada te impede. Ninguém nasce sabendo as coisas, a gente aprende, é na convivência, é com os erros que a gente aprende, que a gente cresce. Então eu digo pra você, você pode sim encontrar uma pessoa e pode sim ser feliz. E é claro, às vezes acontecem coisas que a gente não gostaria com os nossos pais, com a nossa família, mas a gente respeita a história deles e segue em frente. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que acompanhou até aqui. Já ficou mais longo, porque tá no YouTube, já tá ficando mais longo. É isso, gente. Eu espero vocês aqui na semana que vem. E espero que a gente possa continuar desfrutando aí dessas mensagens de meditação juntos, tá? Se você puder, deixa um like aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que a mensagem é interessante para que outras pessoas assistam. E eu espero vocês aqui na próxima semana. Tchau!